nós estamos aqui com o Dr. William Eduardo Nogueira Soares. Ele é médico sergipano, especialista em cancerologia. E meu nome é Elita Freitas. Boa tarde, doutor William. Boa tarde. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para o senhor. E nós queremos, primeiramente, perguntar: o que é o câncer? O câncer, durante muitos anos, sempre foi considerado como uma única doença. Hoje, mas atualmente, nós consideramos o câncer, são diversas formas de doença e não uma só. Por quê? Porque existem diversos tipos de cânceres e diversos subtipos de câncer. Por exemplo, câncer de mama, né, que antigamente era considerado uma doença, câncer de mama. O tratamento era cirurgia, seja o estágio inicial, um estágio moderado, intermediário, avançado. O tratamento era mastectomia radical, ou seja, tirava-se a mama por inteiro e fazia o esvaziamento axilar. Hoje nós temos condição de classificar os diversos tipos e subtipos de câncer de mama, né? E então nós fazemos a cirurgia mais reduzida, né? A cirurgia minimamente invasora, somente retirando o tumor, a chamada tumorectomia ou quadrantectomia, faz o esvaziamento axilar. Outras causas nós temos o sol. Por exemplo, o Brasil, né, principalmente a região norte e nordeste, graças a Deus nós somos riquíssimos em sol, né? Nós temos sol lá o ano inteiro. E daí a incidência tão alta de câncer de pele no Brasil, na região norte e nordeste. E outras causas, como por exemplo radiação, né? As radiações de raio-x, né? Além disso nós temos hormônios, né? Considera-se também anticoncepcionais, e como causas intrínsecas nós temos os fatores hereditários. E o bronzeamento artificial? O bronzeamento artificial também está associado com câncer de pele, né? Nós devemos ter muito cuidado com o bronzeamento artificial. Isso tem que ser muito bem conduzido por médicos, de preferência dermatologistas, porque já está provado que o bronzeamento artificial mal conduzido, ele aumenta muito a incidência de câncer de pele. Doutor William, o câncer, ele é contagioso? Graças a Deus, ele não é considerado uma doença contagiosa. No entanto, existem algumas formas de câncer que são produzidas por vírus. Por exemplo, o câncer do colo uterino está associado com o HPV, que é o papiloma vírus humano, e isso é transmitido, né, nas relações sexuais. O HIV, que é o vírus da AIDS, também está associado com um risco maior de algumas formas de câncer, como o câncer de língua, o câncer do reto, né, alguns tipos de linfomas, sarcomas. Existe um outro tipo de vírus, que é o HHV8, que é um herpes vírus, que também está associado com um tipo raro de câncer, que é o sarcoma. Então, alguns vírus estão associados com algumas formas de câncer. Então, isso é importante salientar. Muito obrigada. E por que está aumentando a incidência de câncer no mundo? O câncer vem aumentando a cada ano. Por exemplo, em 1990, no Brasil, nós tivemos uma incidência de cerca de 200 mil casos novos de câncer. Agora, em 2010, a incidência de câncer vai estar em torno de 500 mil casos novos. O mundo inteiro são mais de 12 milhões de casos novos de câncer. O fator principal desse aumento é o envelhecimento da população, porque é conveniente salientar que o câncer é uma doença da velhice, né? O câncer no jovem, na criança, é uma doença muito rara. Então, é uma doença que atinge as pessoas a partir, principalmente, de 50, 60 anos. E a população mundial está ficando cada vez mais idosa. No início do século XX, né, nós vivíamos em torno de 45, 46 anos. Hoje, nós já estamos vivendo em torno de 76 anos. Então, quanto mais velha a população, maior a incidência de câncer.
Além disso, também os fatores etiológicos ou os fatores de risco que estão cada vez aumentando, né? O tabagismo está aumentando cada vez mais, a radiação solar também, com a destruição da camada de ozônio, né? E o contato com diversas outras formas de fatores etiológicos tem contribuído, além da idade, para o aumento da incidência de câncer no mundo todo. Certo. Agora, existe como se prevenir contra o câncer? Existe, por exemplo, câncer de colo uterino. A incidência do câncer de colo uterino, durante muitos anos, sempre foi alta e sempre ocupou o segundo lugar no mundo ocidental, no mundo civilizado. Hoje, já passou para o segundo lugar, por exemplo, no Brasil. Como pode ser feito isso? Nós podemos fazer a pesquisa do HPV. Nós sabemos que o papiloma vírus é uma das causas principais do câncer do colo uterino. Então, você pode fazer a pesquisa do HPV, fazer o tratamento do HPV, fazer o diagnóstico precoce, evitando o câncer. Já existe também a vacina. Já foi produzido vacina contra o HPV. E isso já está liberado tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A Espanha, recentemente, fez uma belíssima campanha vacinando as meninas a partir de 9 anos de idade contra o HPV. Então, câncer do colo uterino está diminuindo cada vez mais. Câncer de mama também pode ser feito a chamada prevenção secundária, que é a mamografia. Então, toda mulher deve fazer uma mamografia já a partir de 40 anos de idade. E, anualmente, tem que ser feito essa mamografia. Então, é chamada de prevenção secundária. A prevenção primária, né, pode ser feito com aquilo que eu já fiz o comentário. É verdade que Olha, isso é realmente uma celeuma muito grande, né? Existem trabalhos que mostram que a radiação eletromagnética do celular tem aumentado a incidência de câncer cerebral. Outros trabalhos não demonstram essa assertiva, de sorte que existe uma dúvida. O que nós recomendamos é o seguinte: evite falar em demasia no celular e procura afastar o celular um pouco mais do crânio. Você não pode ficar com o celular durante muito tempo, né, muito próximo do crânio, porque, logicamente, nós estamos irradiando muito o cérebro. E alguns trabalhos falam a favor e outros falam que não há uma incidência aumentada com esse tipo de radiação. Na dúvida, ProRel. Então, procure falar o mínimo necessário e procura afastar o celular do crânio para não irradiar tanto o cérebro com radiação eletromagnética. E esses aparelhinhos que a gente costuma usar no ouvido, o Bluetooth? Não, o Bluetooth também ele emite radiação eletromagnética. Então, ele já está mais próximo ainda, né? Mas é o que eu já citei. Não há ainda trabalhos confirmando, né, esta relação entre a radiação eletromagnética desses aparelhos e o aumento da incidência de câncer cerebral. Mas há alguma dúvida. Ok. E as tinturas de cabelo? Tintura de cabelo, existem diversos trabalhos que mostram a correlação entre tintura de cabelo e câncer de ovário, linfomas, em especial as tinturas de cabelos escuras. Quanto mais escura for a tintura de cabelo, existe um maior risco e devemos alertar para a tintura de cabelo que contém chumbo. Essas, então, são as mais perigosas de todas e não devem ser utilizadas. A recomendação, então, é o seguinte: leia a bula da tintura que você está utilizando e, se ela conter chumbo, procure evitá-la. E o micro-ondas? O micro-ondas, ele funciona à base de radiação eletromagnética, mas não existe nenhum trabalho confirmando a utilização de micro-ondas e câncer. O que não deve ser feito, logicamente, é ficar muito próximo do micro-ondas, né? Você não pode ficar em cima do micro-ondas, porque ali tem radiação eletromagnética e uma radiação intensa, muito mais intensa do que a radiação do celular. Certo.
Doutor William, o câncer dói? Não, o câncer na fase inicial, ele é assintomático, ou seja, ele não produz sintomas. Você não sente quase que nada e ele não dói. Infelizmente, ele só vai dar sintomas e só vai doer na sua fase avançada. É quando o indivíduo já tem infiltração de filetes nervosos, apresenta então dor. Não só dor, como também sangramento e alguns outros sintomas associados. Então, na fase inicial, o câncer não dói. Daí porque a importância dos exames de prevenção, né? Como ele não apresenta sintomatologia gritante no seu início, nós devemos então fazer os exames de prevenção anualmente. Doutor William, uma última pergunta. O câncer tem cura? O câncer tem cura. Logicamente que alguns anos atrás, né, por exemplo, o final do século XIX, o índice de cura do câncer era baixo, era em torno de 5 a 10%. Por quê? Porque só existia uma forma de tratamento, que era a cirurgia. Hoje, com a evolução da oncologia, né, com a evolução da medicina, surgiram outras formas de tratamento, como a radioterapia, né, como a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia. Então, são formas de tratamento que, associadas com a cirurgia, fez com que a cura do câncer aumentasse significativamente. Né? Só para te dar um exemplo, né? Câncer de mama, que era tratado há alguns anos atrás com cirurgia radical, né, a cirurgia chamada mastectomia, onde a paciente perdia a mama. Hoje nós fazemos tratamento conservador, ou seja, retira-se o tumor, estuda os linfonodos da axila e, a depender do caso, a paciente faz um tratamento complementar ou adjuvante com quimioterapia ou hormonioterapia ou radioterapia. Com isso, o câncer, quando descoberto na sua fase inicial, nós conseguimos em torno de 90% a 95% de cura. Então, o câncer hoje é considerado uma doença curável. Agora, é importante salientar, né, para os ouvintes do programa, que é importantíssimo o diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce você descobrir o câncer, maior a chance de cura sem perder o órgão. Ou seja, o tratamento é um tratamento conservador, um tratamento minimamente invasivo, e o paciente faz um tratamento complementar, seja rádio ou quimioterapia, e o índice de sobrevida hoje em dia é realmente alto. Mais de 90% dos casos nós conseguimos curar. Muito bem. E vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer pergunta no nosso site, rbtinetwork.com, ou diretamente ao Dr. William pela www.sangiovanni.com.br. E eu também estou sabendo que o Instituto San Giovanni ele está fazendo uma campanha ecológica. E o que é essa campanha, Dr. William? Inclusive, nós temos umas sacolinhas aqui. E eu quero saber alguma coisa relacionada com o Pau-Brasil, se eu não me engano, né? O que significa essa campanha? É o seguinte, o Instituto de Oncologia San Giovanni, que é a nossa clínica em Aracaju, Sergipe, é uma clínica especializada no tratamento do câncer. Ela completou 10 anos de atividade. E nós, então, fizemos um brinde, né, que vem a ser a distribuição dessas sacolas de algodão, sacolas retornáveis, numa campanha para evitar o uso do saco plástico. Vocês bem sabem que o mundo inteiro produz cerca de 1 milhão de sacos plásticos por hora. Então, é um número absurdo de saco plástico e isso entope tudo quanto é esgoto, bueiro, além de intoxicar os animais nos oceanos e rios. Então, nós estamos com a campanha Evite Sacola Plástica e Plante uma Árvore. A árvore que nós escolhemos foi o pau-brasil, que é uma belíssima de uma árvore que vive em torno de 300 a 400 anos e é
a árvore que deu o nome ao nosso belo país. Por sinal, o único país do mundo que tem o seu nome atrelado a uma árvore, o Brasil. Muito obrigada, e vocês já sabem, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só acessar o nosso site rbtinetwork.com e o instituto sangiovanni.com.br.